O ano de 2025 começou, mas a temporada começa mesmo com o jogo da Supercopa. A final, no caso jogo único, né, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, vai marcar um clássico aqui em Belém do Pará entre Botafogo e Flamengo. O Botafogo, ao contrário do Flamengo, que vem empolgado com a contratação de Danilo, a contratação e do Juninho, possível contratação de Jorginho e a manutenção do elenco de 2024, com o promissor trabalho do Felipe Luiz, o noticiário do Botafogo não tem sido tão positivo por conta da crise do Lyon e da perda de vários jogadores e do treinador Arthur Jorge. Mas será que o Botafogo tá tão enfraquecido assim? Será que a partida vai ser tão desigual quanto muita gente fala? Olha, não sei não, tá? O que eu sei é que você tem uma oportunidade gratuita de aprender Full Stack na jornada Full Stack da Hashtag Treinamento, que é a maior empresa de treinamentos da América Latina. Você vai começar sua trajetória aprendendo JavaScript, React, HTML, CSS, Node, Vite, banco de dados e vai conseguir fazer nesse curso de 4 aulas gratuitas um protótipo do Spotify, de um software réplica do Spotify. Vai ser muito legal trabalhar nesse projeto e você vai ganhar um certificado de participação, além de conseguir ter um material didático, poder fazer depois por analogia. Então aproveite esse curso, começa dia 10 de fevereiro, tem 4 dias de duração, você se matricula de graça, clicando no link na descrição do vídeo ou mirando o celular pro QR Code aqui em cima. Mas chega de papo e vamos comigo falar sobre tática sem tatiquês. Botafogo, campeão brasileiro ao final da temporada e campeão da Libertadores, jogava com esse time aí, basicamente. Na lateral direita tinha bastante troca ali, Matheus Ponte, Vitinho. Ao longo da temporada isso foi sendo alterado, né? E é fato que aquele time, depois que recebeu o Almada, o futebol brasileiro tem essa característica, né? O time, mesmo os times campeões, eles vão sendo formados ao longo da trajetória. Ele recebeu o Thiago Almada e trabalhava com 2 meias, né? O Savarino mais pelo corredor central, ele que outrora já foi ponta, e o Almada, meia, né, criativo também, mais aberto, mas esses caras se aproximavam bastante. Do outro lado, o ponta, que era o Luiz Henrique, era o cara mais responsável por atacar espaço, por jogar em transição, por ter esse jogo de força e se associar mais com o Igor Jesus atacando a área. Aquele time tinha características, apesar da memória, né, da gente ter gols muito bonitos, um time ali dominante, aquele não era um time essencialmente criativo, ele era um time de menos posse de bola do que outros times campeões. No Brasileiro, por exemplo, foi a 7ª maior posse de bola da competição, porque aquele time tinha muita vontade de contragolpear os seus adversários, por isso que fazia um tipo de marcação com uma intensidade de desafio, que é o número de duelos, 4 interceptações por minuto de posse de bola, que não era tão alta quanto dos times que se propunham a ser um pouco mais dominantes ali com bola, né, propositivos. Era um time que costumava esperar muitas vezes um pouco mais num bloco médio, uma marcação mais zonal, para poder usar o ataque ao espaço ali, especialmente do Luiz Henrique. Era um time que cruzava bastante porque tinha muita jogada de linha de fundo nessas transições. Então, era o segundo time do maior número de cruzamentos, mas a grande característica era exatamente essas transições e o passe na profundidade. Principal recebedor desse passe em profundidade, o Luiz Henrique e depois o Igor Jesus, que barraria o Tiquinho Soares, hoje já no Santos, barraria o Tiquinho Soares por conta dessa capacidade dele de ser um jogador extremamente móvel. Era um time que tinha muito essa proposta de entregar passes em profundidade, que é uma proposta bastante alinhada ali com o futebol de hoje. Muitos técnicos gostam disso, né? A gente pode destacar o Deser, pode destacar agora da nova geração o Felipe Luiz, enfim, o Arthur Jorge também gostava muito, né? E aí, muito se fala ali sobre essa debandada no Botafogo. O técnico Arthur Jorge vai ser uma ausência muito sentida, assim como Thiago Almada e Luiz Henrique, né, que teoricamente eram os jogadores mais badalados daquele time. Mas eles não foram os únicos que saíram, né? Dentre os caras do banco, saiu o Tiquinho Soares, que eu acho que é um nome de muito peso, junto com o Júnior Santos, por exemplo, que é um jogador único, na minha opinião, muito capaz ali de ser um cara de força, de ataque ao espaço. Ele me lembra muito o próprio Bruno
Bruno Henrique do Flamengo. É um cara de muito essa característica. O Eduardo também saiu, era um cara que acabava jogando várias partidas. O Hugo jogou bastante antes da chegada do próprio Alex Telles. Então perdeu outros jogadores, especialmente do restante do elenco. Mas quando a gente vai olhar o time titular, perdeu dois. Os dois principais, na opinião de muita gente, até que sim, até que são os dois principais. Mas o Botafogo, de certa forma, repôs na transação do Luiz Henrique, recebe o Arthur imediatamente, né? O Wendel ainda vai chegar, recebe o Arthur imediatamente e já tinha uma contratação muito cara, né? O Matheus Martins foi contratado por 10 milhões de euros na temporada de 2024. O que muda com relação a isso aí? O primeiro jogo contra o Fluminense demonstra pouca mudança no plano tático, estratégico ali de um time de transição muito forte. As principais jogadas foram assim. O gol contou com um passe lindo em profundidade do Savarino. Mas o que muda aparentemente, especialmente depois que o Arthur estrear, possivelmente essa estreia vai acontecer na Supercopa. A inversão daquela dinâmica, né? A dinâmica passa a ser, ao invés do lado esquerdo se associar com o meia central, o lado direito possivelmente vai se associar com esse meia central e o cara de ataque ao espaço deve ser o Matheus Martins e não mais o ponta direita, que era o Luiz Henrique. Mas eu vou contar uma coisa que para muita gente é segredo e vou mostrar o porquê isso não faz o menor sentido de ser segredo, mas o Botafogo não perdeu o seu craque. O seu grande jogador continua no elenco. Deixa o like aí que tem muito vídeo pela frente ainda. Você esqueceu de deixar o like, né? Sabia. E o craque do time usa a camisa 10, né? A camisa 10 que geralmente é destinada aos craques de time. Eu tô falando do Savarino. Pouca mídia e muito futebol, né? O Savarino, ele foi o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro entre os meias em quantidade de passe-chave. Colocando em comparativo para vocês, ele teve muito mais do que o Alan Patrick, do que o Matheus Pereira, do que o Arrascaeta, que são meias talvez mais vistosos e mais badalados, né? E corretamente badalados também, grandes jogadores. Mas o Savarino os superou, né? Nesse quesito ali de passe-chave, criatividade, e ele tinha uma conexão muito forte com um outro cara que ficou no elenco, que é o Igor Jesus, né? Aliás, o crescimento do Savarino combina muito com a entrada no time do próprio Igor Jesus, porque o Tiquinho tinha menos essa velocidade, essa capacidade de atacar espaços. E assim, o Savarino foi um cara muito importante nas duas trajetórias de título. Ele foi o cara que deu o segundo jogador com o maior número de assistências no Brasileirão em 2024 e o maior em número de assistências esperadas, ou seja, os caras fizeram menos gol do que deveriam ter feito a partir dos passes dele. Mas ele não era só um playmaker, digamos assim. Ele também foi um grande goleador, um cara que fez gols, inclusive gols decisivos. Muita gente acha que esse gol dele contra o Internacional, que foi uma pintura, foi o gol mais importante do Brasileirão de 2024. Ele foi o quarto meia com mais de 20 jogos, né, dentre os que tinham mais de 20 jogos, que fez mais finalizações. E o aproveitamento dele era o maior entre o top 5 ali, com 50% dos chutes no alvo. E com relação aos gols sem ser por pênalti, ele foi o terceiro cara com o maior número de gols, sem ser por pênalti. Então, assim, era um cara de muita qualidade, um goleador também, acho, assim, tem até que checar, mas eu acho que ele foi o goleador do Botafogo no Campeonato Brasileiro, e tinha bola parada, tinha finalização direta, jogava muito bem entre as linhas, e até cobrança de falta indireta, cobrança de escanteio indireta, ele também teve destaque, especialmente esse gol, foi uma cobrança muito bonita dele, né, que tinha que ser rápida para aproveitar esse espaço na frente da área que o Luiz Henrique tinha, finalização linda do Luiz Henrique, mas isso demonstra bastante a qualidade que o Savarino tem na batida, né? Então esse cara, ele continua no time e ele tem talvez um pouco menos de mercado por ser menos badalado, vai entender por quê, né, gente? O futebol, ele é meio, é difícil, assim, tem muita coisa que não dá muito pra entender, mas o cara não é tão badalado assim. Sorte do botafoguense, que continua tendo ele no seu time, e os times que vão enfrentar agora na Supercopa já tem o Flamengo, que precisam cuidar desse jogador, né? Claro que a conexão não é a mesma, o Arthur Jorge vai fazer falta, mas é um time que, especialmente a partir de um jogo talvez mais reativo contra um time que joga muito alto,
pode sim ser uma equipe que vai representar muito perigo. E o jogo é aberto e igual, e o Botafogo vem forte para mais uma temporada no futebol brasileiro, tá bom? As contratações ainda devem chegar ainda mais, então é esperar e analisar pouco a pouco esse Botafogo, sabe-se lá de qual técnico, mas esse Botafogo que vai continuar sendo muito forte por ter jogadores muito bons também, tá bom? Muito obrigado e eu fui!